que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa, abençoando não só você, mas todos os seus amigos e familiares. O vídeo de hoje é o último vídeo do ano de 2020, graças a Deus. Nós tínhamos em mente gravar um vídeo, sobre a interpretação do sonho que Deus me deu na primeira semana que o Jair Bolsonaro ele tinha sido eleito como presidente do Brasil. E aí por bem eu pensei, falei assim, nossa, para ser o último vídeo do ano, não seria interessante eu dar essa interpretação, Porque no ano de 2020 todos nós sabemos que foi um ano difícil, um ano de muito aprendizado, mas um ano também de muitas lutas. E eu não queria encerrar esse ano falando sobre a interpretação do sonho do Jair Bolsonaro, mas eu vim trazer a interpretação de um outro sonho, justamente aquele que eu falo para vocês que eu vou perder uma grande amiga daqui a 13 anos e 2 anos depois eu não via mais nada. Então ficou aquela pergunta, será que eu morro? O que aconteceu que eu não via mais nada depois de 15 anos? E eu perguntei a Deus, claro, Afinal de contas, a gente precisa estar em sintonia com Deus, porque é o que eu prego aqui nesse canal falando de Deus, que muitas das coisas que nós temos visto nos dias atuais, infelizmente a gente tem observado que o inimigo também planta coisa, planta mensagem. Então, quando eu narrei esse sonho, eu recebi muitas perguntas, muitas pessoas ficaram em dúvidas. Regiane, 15 anos não é muita coisa? De tanta coisa que está acontecendo esse ano, Covid, anúncio de guerra e tantas outras coisas, tu acha que 15 anos, ninguém sobrevive a 15 anos, Eu confesso a vocês que quando eu tive essa revelação, eu também fiquei muito triste, porque eu pensava, poxa Senhor, mas 15 anos é muita coisa. 1 ano, vocês veem, 1 ano, aconteceu tantas coisas. Eu falei assim, 15 anos é muita coisa, mas vocês observem que um ano passou e ninguém percebeu. Véspera de Natal, eu só fui me dar conta que era véspera de Natal, porque minha irmã falou assim, você sabe que amanhã é Natal? Eu falei assim, que? Eu nem tinha enfeitado nada. Vocês veem, as coisas estão passando muito rápido. E esse ano de 2020 passou tão rápido que 15 anos não é nada, queridos. E hoje eu vou trazer para vocês a interpretação que eu tive desse sonho. Mas antes de eu trazer, eu quero agradecer algumas pessoas que me ajudaram. Foi o Wilton Basto Nobre. Ele me mandou um e-mail me falando sobre a questão do tempo do homem aqui na Terra. Ele disse que muitos calculam o tempo do homem como se fosse 70 anos, mas Deus deu lá em Gênesis 6 o limite do homem até 120 anos. Então ele trabalhou algumas coisas, algumas informações que me ajudou bastante. Eu quero agradecer também a Fabiana Young. Tomara que eu tenha dito certo o nome, porque eu sou muito boa, para não dizer o contrário, em pronunciar nomes. A Fabiana também mandou um vídeo falando sobre também o limite do ser humano. Eu estou tentando trabalhar algumas coisas antes de eu publicar para vocês, para que não confunda a cabeça de vocês. E me fez também ter um despertamento. Eu quero agradecer também, aproveitando, que não me trouxe nenhuma interpretação desse sonho, mas tem sido uma bênção na minha vida, é a Aline Haag. Então, tomara que eu tenha dito o seu nome certo, minha querida. Muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada pelas suas orações. E eu também quero responder a Tatiana. A Tatiana, eu não vou botar o sobrenome dela aqui, mas é a Tati, Tati, tem várias Tati aí, então todas as Tati estão se abraçadas. Mas a Tati me mandou um e-mail me fazendo algumas perguntas, achei muito plausível as perguntas dela. E eu espero que hoje, Tati, você possa entender algumas coisas. Então vamos ao que interessa. Vocês sabem que eu mudei muito a minha visão em relação ao arrebatamento da igreja
Eu mudei muito a minha visão em relação às coisas que irão acontecer nos últimos dias. Eu tenho uma visão totalmente diferente daquela que me foi apresentada quando eu me converti, que eu me converti com a palavra do arrebatamento da igreja. E quem me apresentou essa proposta foi uma pessoa também que acreditava no pré-tribulacionismo. Então, ao longo de 25 anos da minha vida, eu acreditei que a igreja não fosse passar pela grande tribulação, mas que todos nós seríamos arrebatados antes que isso ocorresse. Só que nós já demos alguns estudos aqui no canal falando de Deus, botamos inclusive os vídeos sobre a noiva de Cristo, tem vários vídeos. Confesso a vocês que nós somos muito novatos nessa coisa de produção de vídeo, então ficou um pouco embolado. Teve uma irmã que nos sugeriu colocarmos como playlist, muito obrigada a ela. E nós temos feito isso. E de pouquinho em pouquinho nós temos tentado organizar esse entendimento para vocês. E eu sugiro a vocês que estão entrando no canal agora a assistir, já que não quer assistir todos os vídeos, mas a assistir pelo menos os 2 vídeos que nós temos sobre quem são os 144 mil e assistir, eu acho que são 5 ou 6 vídeos que nós falamos sobre a parábola das 10 virgens. Cada vídeo sobre essa parábola, nós destrinchamos um elemento que está descrito na parábola. Por exemplo, o primeiro vídeo a gente fala por que Jesus falava em parábola. O segundo vídeo nós falamos sobre o que é o azeite e o que significa a lamparina. Como ele é muito longo, nós fizemos 2, parte A e parte B. O terceiro vídeo, e o quarto, por aí diante, que eu não sei se eu estou seguindo a ordem, nós falamos o que significa o grito, nós falamos o que significa a virgindade na parábola das 10 virgens, e nós também falamos o que significa o número 10. Então, querido, cada vídeo é um tema. Cada vídeo vai ser um assunto. Não adianta que a gente não fala toda a parábola em apenas um vídeo, porque é impossível isso acontecer. Então eu sugiro que vocês assistam a esses vídeos. Nós estamos na última semana do ano de 2020. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu julgo que eu recebi de Deus, auxiliado por esses irmãos que eu já agradeci aqui. Muitos de nós acreditamos que a contagem para o final das coisas, e Jesus disse, quando ele fala aqui, nada dessas coisas iriam acontecer sem que esta geração, do qual visse todas essas coisas, porque Jesus ele narra os finais do tempo, e ele diz que todas aquelas coisas que ele está narrando, que iriam anteceder a vinda dele, o retorno dele, não iria acontecer sem que aquela geração que visse aqueles fatos assistisse a tudo aquilo. Então nós calculamos, assim como eu acreditava que o arrebatamento da igreja seria antes da grande tribulação, eu acreditava também, como muitos de vocês acreditam até agora, mas eu vou tentar forçar em vocês uma outra interpretação, que a contagem da geração que virá todos esses acontecimentos ocorrerem não é o que ocorreu em 1948, quando foi fundado o Estado de Israel. Então, eu aqui quero dizer a vocês que quando eu narrei o sonho sobre que eu, Cláudia Rejane, só tenho 15 anos e após esses 15 anos eu não sei o que acontecerá comigo, muitos de vocês disseram que é impossível, porque a geração estaria completa em 2027 ou 2028. Foi isso que vocês me disseram. Muitos de vocês mandaram esse e-mail para mim. Então, muitos de vocês disseram 2028 acabou. O anticristo tem que chegar nesse período de 2018 a 2028. E eu também questionei. Eu falei assim, Senhor, mas por que o Senhor me mostrou que daqui a 13 anos eu irei perder uma pessoa que eu amo muito? E eu recebi uma caixinha, quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link para vocês assistirem. Eu recebi uma caixinha que eu deveria sepultar essa pessoa. Eu ficava muito relutante.
Minha irmã me fez uma observação, esses dias que nós estamos falando sobre esse vídeo, que uma caixinha significa cremação. Eu, particularmente, sou contra cremar o corpo. Por tantos motivos já dito na palavra de Deus. Não julgo quem crema, porque cada um tem o livre-arbítrio. Mas eu sou contra a cremação. Embora ela seja muito limpa, em questão de desenvolvimento, para salvar a natureza, aquela coisa toda, mas eu sou contra a cremação. Eu entendo que nós temos um princípio dado pela palavra de Deus e nós temos uma crença que nossos corpos ressuscitarão. Deus pode fazer surgir os corpos da cinza? Sim. Só que a cremação, diferente de uma pessoa que morreu no incêndio, ela é totalmente brusca, porque não fica nem os ossos da pessoa. Uma pessoa sofreu um incêndio, morreu no incêndio, você vê que ainda tem restos mortais para sepultar, ainda dá-se para fazer DNA. Numa cremação não dá nada, acabou. Mas enfim, a minha irmã me fez uma observação. Será que no período que estiver ocorrendo, que ocorrer a morte dessa nossa amiga, não vai estar proibido o sepultamento por conta dessas pandemias que estarão surgindo nos últimos dias? Então nós não teremos mais opções de sepultar ninguém e sim cremar? Porque no sonho você estava relutante. E será que é porque se tornou uma lei não sepultar e se cremar? Então, se tornou uma lei, vai bater em choque com a crença dos cristãos, a crença praticamente da maior parte das religiões do mundo, né? Principalmente judaísmo, islamismo e cristianismo. Então a gente sabe que se for obrigatório, alguma coisa mundial vai estar acontecendo para que isso se torne lei. Mas enfim, possa ser só no Brasil, porque eu voltava para o Brasil para fazer isso. Mas o que eu estou tentando entender aqui, fazer a interpretação desse sonho para vocês, é que possivelmente daqui a 13 anos, porque ela falece daqui a 13 anos, contando de março de 2020 até março de 2033, essa lei possa entrar em vigor e existir a cremação. Mas enfim, então eu questionei a Deus, perguntei a Deus o porquê tanta coisa está acontecendo nos dias atuais que já prefigura o retorno dele, e ele está me mostrando que ainda tem 15 anos pela frente. E aí eu comecei a fazer cálculos, comecei a perguntar a Deus, e eu estava assistindo um documentário, e no meio desse documentário eu simplesmente ouvi um estalo. Foi um estalo. Eu não sei o que houve, mas foi um estalo. Fala assim: procura saber quando Israel tomou posse de Jerusalém. E quando isso ocorreu, eu rapidamente saí daquele documentário e fui pesquisar. E vi que Israel tomou posse de Jerusalém, toda ela, em dia 10 de junho de 1967. Nesse momento, eu fiquei assim, pasma, porque Deus, ele não dá uma informação pela metade. Se você pedir, ele te dá toda a informação. Mas ele também usa servos dele, de outras partes do mundo, assim como essas pessoas que eu agradeci aqui, para nos ajudar a ter essa interpretação. E o que aconteceu? Nós sabemos que Jerusalém, ela foi a capital do reinado do rei Davi. Nós sabemos que ela foi a capital do reinado do rei Salomão. Nela foi construído o templo que era para ser de adoração a Deus. Que não importa aonde um israelense estivesse, ele tinha que ir para Jerusalém para celebrar as festas que eram dadas por Deus.
Nós sabemos que Jerusalém, ela tem um simbolismo não somente material, não somente monárquico, como naquela época, que era a base da monarquia, mas ela tem um fator espiritual altíssimo. É em Jerusalém que Jesus foi morto. É em Jerusalém que ocorre a maior parte do ministério de Jesus. Então a gente sabe que Jerusalém, ela tem, fora tantas outras coisas que muitos de vocês podem explanar melhor que eu, ela tem um simbolismo espiritual altíssimo. E esse simbolismo espiritual é tão grande que nações fazem de tudo para dizer que também tem um simbolismo espiritual nessa cidade, que nós sabemos que isso não é verdade. Quando o povo de Israel, em 1948, voltava para sua terra, nós sabemos que alguns países não estavam felizes pelo fato de Israel estar voltando para sua terra. Do povo judeu, vamos lá, nesse linguajar para vocês entenderem melhor, estarem voltando para sua terra depois de toda aquela coisa que Hitler tinha feito com eles. O que aconteceu? Eles armaram emboscada para derrotar o povo judeu. O que eu quero dizer é que a gente tem que olhar que essa guerra dos 6 dias, onde o povo de Israel tomou de volta Jerusalém, que lhe era por direito, das mãos de seu inimigo, e que toda a terra viu que milagrosamente o povo judeu venceu essa guerra contra essas nações, nós vemos que ali Deus se mostrou visivelmente a todo o povo, assim como ele se mostrava no passado, e todos aqueles que guerreavam com o povo de Israel sabia que eles não estavam guerreando sozinhos, mas Deus interviu em suas guerras. Deus repetiu a mesma cena na Guerra dos 6 dias, dizendo: Israel é propriedade minha e eu guerrearei as suas guerras. E nesse momento, nessa Guerra de 6 dias, Jerusalém, por completo, é anexada ao povo de Israel. E nesse momento eu quero dizer para vocês que começa, para minha interpretação, que eu entendo ser de Deus, a contagem para os finais do tempo. Então não é a contagem quando eles entraram, porque quando eles entraram, quem fez isso foi o homem. Oswaldo Aranha, junto com as Nações Unidas, com vários governantes mundiais. Então quem os trouxe de volta, claro, por permissão de Deus, mas foi os homens. Deus não mostrou o poder dele para as nações naquele momento. Deus mostra o poder dele às nações quando Jerusalém é tomada pelo povo israelita, pelo povo judeu, sem a participação de nenhum homem, mas só a participação de Deus, porque todas as nações estavam contra Israel e apenas o Todo-Poderoso estava, e Deus mostrou que é Ele que dá o start para que as coisas comecem a acontecer. Então, em 1948, nós tivemos a entrada do povo judeu na terra, voltando para sua terra, mas ela passa a ser nação de respeito quando ela sozinha, com a participação de Deus, ela enfrenta todas as nações e sai vitoriosa. Ali ela adquire o respeito das nações. Ali ela passa a ser uma nação. Ali os inimigos passam a baixar a cabeça e a temê-la. Não quando ela, por favor, entra e conquista uma terra em 1948, mas pela graça de Deus ela é liberta dos seus inimigos e consegue anexar Jerusalém por completo ao seu país. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a contagem dessa geração, que verá todas essas coisas antes do retorno do Senhor Jesus Cristo, começa em 1967. Vocês são
pessoas inteligentes, estudiosas, eu peço que vocês pesquisem o porquê isso ocorre só quando Jerusalém passa a se tornar por completo parte de Israel. Aí você fala assim, mas Rejane, se você pegar 1948 e subtrair por 2035, a gente sabe que a geração, como nós vimos, muitos de vocês até eu pensava, ela jura em torno de 70 anos, mas pela sua robustez, ela pode chegar a 80. Então, se eu pegar 2035, que é o que você diz que você não viu mais nada, e subtrair por 1948, vai dar 87 anos. Então, queridos, excede 17 anos de uma geração. Vocês estão percebendo? Excede 17 anos de uma geração. Só que se eu pegar 2035 e subtrair por 1967, não excede. Faltam 2 anos para completar 70 anos da geração. Vai fazer 68 anos Jerusalém como parte de Israel, se eu contabilizar de 2035, subtraindo em 1967. Então faltará o quê? 2 anos. Então ela estaria por completa, a geração estaria formada completamente em 2037. Então, se eu disser que a contagem começa em 1968, esses 70 anos só ocorrerá em 2037. Aí você fala assim, Rejane, mas é muito tempo. Não é muito tempo. Eu quero contar uma coisa para vocês, que é uma interpretação também desse sonho. E antes eu vou trazer uma outra revelação que eu tive durante esses estudos, para que todos nós possamos juntos pensar. Presta sua atenção numa coisa. Em 2033 eu vou perder uma pessoa querida. Já sei como ela vai ser sepultada e já sei que ela vai falecer dormindo. Louvado seja o Eterno, não sentirá nenhuma dor. Talvez nesse período a cremação seja obrigatória, pelo menos no Brasil, porque eu lembro que eu viajava para o Brasil. Após eu sepultar essa pessoa, eu lembro que a voz me dizia que eu tinha mais 2 anos. Então, 2033, mais 2 anos, eu teria até 2035. Após 2035, eu não via mais nada. Eu até coloquei, será que essa senhora não está simbolizando alguma coisa? Aí eu coloquei várias coisas lá de perguntas. E eu perguntei assim, mas Deus, 15 anos? E Deus me fez lembrar do rei Ezequias, que ganhou mais 15 anos de vida. Particularmente, eu posso vir a óbito, eu posso morrer, tá? Deus sabe todas as coisas. Como eu não sei o que pode acontecer, né? Mas eu particularmente estou preparada para a morte, né? A gente tem que estar se preparando para encontrar com Deus a qualquer momento. E antes que muitos de vocês digam que, Rejane, mas morrer é isso, e começa a falar uma opção de coisa, eu vou dar uma palavra para vocês, muitos de vocês não vão gostar, mas eu compondo um dos vídeos do canal aqui, Deus falou comigo que antes das grandes coisas começarem a acontecer, Ele vai poupar muito dos seus filhos. Porque a tribulação que virá a esse mundo vai ser tão grande, mas tão grande, que muitos vão ter preferido ter morrido antes. Muitos vão ter dito assim, por que eu não morri antes? Felizes são os que partiram antes. E para muitos dos filhos de Deus, principalmente os que já estão preparados, ou que eles sabem que nesse momento estão preparados, mas que vão perder a graça, a perseverança naqueles dias, Ele já falou para mim
que ele vai tirar essas pessoas, que ele vai poupar essas pessoas de viver esses últimos dias. Então, querido, se você acha, muitos de vocês que estão dizendo, mas é muito tempo, talvez realmente seja muito tempo, porque você não vai estar nesse período vivendo esse grande sofrimento. Possivelmente nem eu. Não sei o que acontecerá comigo, não sei o que Deus vai fazer comigo. Só que eu só via que em 2035, para mim, eu não conseguia ver mais nada. Era como se tivesse tudo escuro. Eu tentava ver, eu lembro que eu tentava ver alguma coisa e eu via tudo black, tudo negro, tudo escuro. Não sei o que era. Mas eu não conseguia ver, não tinha continuidade. Não sei se Deus deixou tudo escuro para mim porque era um mistério, né? Ou porque realmente eu parti. Então eu estou nessas duas incógnitas. Ou eu vou partir, então eu preciso estar me preparando dia após dia, porque a santidade não vem de repente. Ou eu vou viver depois de 2035, mas vai ser um mistério após esse período. Agora eu quero dizer as etapas que eu acho que vai acontecer. Eles ensinaram que a grande tribulação, ela ocorrerá apenas 3 anos e meio. 7 anos no total, porque vai ser 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tremenda perseguição. A palavra de Deus diz que se aquele dia não fosse antecipado, né, abreviado, ou seja, encurtado, nenhuma alma se salvaria. Quando ele fala nenhuma alma se salvaria, ele não está falando que nem o santo se salvaria. Não, ele fala nenhuma alma, ou seja, nenhum ser vivo se salvaria. Então, por conta disso, ele vai abreviar esse período de tribulação. Ou seja, muita gente vai estar morrendo nesse período. Eu tenho trazido no estudo aqui do canal Falando de Deus que eu creio que a noiva, e muitos de vocês não concordam porque não assistiram ao estudo, então debate nos comentários esse pensamento. Eu nem dou trela, porque você só pode debater algo quando você dá a oportunidade de ouvir. Então, muitos de vocês não concordam dizendo, a noiva é toda igreja. Não é toda igreja. Não é toda igreja. Assista esses vídeos que eu já deleguei a vocês para assistirem, para vocês terem mais ou menos uma noção do nosso entendimento, para vocês poderem trazer um argumento para a gente. Então, queridos, eu digo para vocês que a noiva, aquele grupo que representa os 144 mil, eles serão tirados antes da grande tribulação. Porém, na minha interpretação, tudo que eu estou falando aqui é minha interpretação, então por isso que eu estou pedindo que vocês digam que vocês entendem pela palavra de Deus, não achismo, nos comentários. Não acho que serão 7 anos. Na minha humilde opinião, eu entendo que serão 10 anos. Desculpa. Muitos de vocês não vão concordar, mas eu estou falando a minha interpretação. Quando eu estava fazendo o vídeo, compondo o vídeo sobre a parábola das 10 virgens, e eu compus aquela parte, o que significa o número 10, ali eu tive o entendimento que a tribulação, junto com a grande tribulação, somada as duas, ocorrerão em 10 anos. Uma parte desses 10 anos, que para mim pode ser 2 anos, ou 3 anos e meio, ou 2 anos e meio, ainda não tem uma definição. Se vocês já tiveram esse entendimento e puder botar no comentário, eu vou agradecer muito. A noiva de Cristo estará aqui. Mas na outra parte, ela já não estará mais aqui. Estará o trigo maduro e aqueles que professam o mandamento, que vivem o mandamento de Deus, e também a semente da mulher. Queridos, para mim, a tribulação com a grande tribulação, ou seja, as dores de parto, porque enquanto está tendo as dores de parto, a criança está na mulher, então as dores de parto, somado à perseguição do dragão, a mulher e aos seus descendentes,
tudo somado, ocorrerão em 10 anos. Tudo somado. Então, o que eu quero dizer? Que a mulher, ela vai viver esse período de 10 anos, sim. Porém, o filho varão, que é representado pelos 144 mil, ou a noiva de Cristo, como nós já falamos nos estudos, eles também viverão a tribulação, porém não passará pela grande tribulação. Deve estar formando um nó na cabeça de vocês, mas eu vou dizer o que eu penso. Eu tive alguns sonhos antes de vir antes de morar fora do Brasil, que eu posso dizer que 70% deles se concretizaram. Alguns eu vou ter que contar agora na próxima semana, mas eu não posso dizer agora, senão vai misturar o entendimento. Então eu levei muito tempo a acreditar que Deus estava falando comigo nos sonhos. Porque eu acreditava que Deus falava comigo em visões. Porque toda vez que eu via, acontecia imediatamente. Então eu nunca pensei que eu ia sonhar e iria acontecer. Até que começaram a acontecer as coisas que eu sonhava. Então, eu sonhei várias coisas, inclusive que eu ganhava algumas coisas. E eu já ganhei. Mas vou dizer tudo no ano que vem. Não posso trazer tudo agora. E todas essas coisas que eu ganhava estavam todas nos sonhos. E eu comecei a passar a ter fé naquilo que Deus estava me mostrando. Porque eu falava, se Deus me mostrou é porque vai acontecer. O que acontece? Todas as vezes que Deus me mostrava algo, Ele sempre me fazia lembrar de algo que Ele já tinha mostrado em outro sonho. Eu lembro que em todos esses sonhos, eu estava conquistando algumas coisas. E eu lembro que nesses sonhos, o anjo que falava comigo, eu vou contar essa revelação numa outra oportunidade para vocês, eles diziam que naquele momento era para eu parar de planejar, que era para eu parar de ter o meu coração voltado às coisas da terra, porque Jesus estava voltando. E num desses sonhos eu ficava muito indignada, porque agora que eu estava conseguindo tudo, Jesus já sabe voltar, por que ele não voltou quando estava dando tudo errado? Mas ele é muito interessante esse sonho, eu tenho que contar depois para vocês. Então o que eu entendo, que é por isso também que através disso eu tive a interpretação do sonho do governo do Jair Bolsonaro, é que nós agora estamos passando por um período de quarentena. Nós estamos passando por um período de tremenda luta no mundo todo. No Brasil nem tanto, mas aqui fora é muita luta. Mas nós vamos ter um break, nós vamos ter uma pausa. Vai parecer que está dando tudo certo. Algumas dificuldades sim, mas não vamos voltar ao normal. Mas vamos ter, por pouco tempo, uma liberdade. Por pouco tempo, nós vamos gozar de prosperidade. Por pouco tempo, vai parecer que tudo voltou ao normal, mas não voltou. Aqui eu vou dar a cronologia para nós acabarmos com esse vídeo, ok? Na minha interpretação, acho que virá uma enfermidade, eu já disse isso em outros vídeos, bem lá atrás, muito tempo, uma enfermidade que aí sim obrigarão todos a se vacinarem mundialmente. E nessa obrigatoriedade, nessa exigência, começará a ser implantado mas ainda será voluntário, na minha interpretação, aquilo que nós conhecemos ser a marca da besta. Só que ainda não será a exigência, será voluntário. Vai ser, aí quem receber ganhará prêmios, ganharão outras oportunidades. E aí vai começar a fazer com que a população comece a se inclinar para isso. Por isso que eu disse no vídeo passado que essa vacina que estão dando agora não é a marca da besta, mas são as duas mentes trabalhando para que a verdadeira marca seja implantada.
Só que essa que estão oferecendo agora tem outros problemas que profissionalmente eu já apresento para vocês, e aí fica por responsabilidade de cada um de vocês que são adultos a decidir se tomam ou não, ok? Só que, na minha interpretação, entre 2027 a 2028, algo no mundo irá acontecer que, ao meu ver, pode ser uma terceira guerra mundial ou pode ser a exigência dessa obrigatoriedade para todo mundo. Aí ou toma ou não toma. É o que eu estou pensando, baseado em todas as interpretações. Eu entendo que, na minha opinião, ou será o governo único mundial, ou será uma grande catástrofe que ocorrerá na Terra em 2028. Eu ainda não sei. Um desses dois vai ocorrer. Fique de olho, vai vir uma enfermidade. Depois fique de olho em 2027 para 2028, que vai ocorrer alguma coisa no mundo, que eu não sei o que é. Ou o governo único, ou uma grande catástrofe. Mas em 2033, eu sei que eu perderei uma pessoa muito querida. E aí eu vou dizer para vocês o que eu penso. Se nós estamos contabilizando esses 15 anos certinho, e eu estou dizendo para vocês que 10 anos vai estar somando a tribulação e a grande tribulação, se ocorrer, que eu não vou marcar datas, irmãos, porque todo mundo que marcou data se estrepou. Se prepare, porque se não houve um grande terremoto, uma grande catástrofe em 2028, se não houver, mas será uma implementação, alguma coisa mundial que vai ocorrer em 2028, se prepare que a grande catástrofe possivelmente ocorrerá em 2035. E aí sim, se ocorrer em 2035 essa grande catástrofe, espere, porque a manifestação de rebeldia de tudo do anticristo ocorrerá nesse ano. Mas espere, em 2037, possivelmente, como já foi me mostrado, que o arrebatamento da igreja ocorrerá na virada de setembro para outubro, ou seja, no mês de outubro, em 2037, possivelmente poderá ocorrer o arrebatamento da igreja. Então, se não for em 2035, porque algo muito grande vai acontecer em 2035, ou pode ser o arrebatamento da igreja, que a gente não sabe, como eu falei, pode começar em 2027 a 2028, a manifestação do anticristo, ele mesmo, como Senhor desse mundo, obrigando a tudo. Então a gente tem esse período, como nós já descrevemos. E aí culmina o arrebatamento da igreja em 2035, ou possivelmente o arrebatamento da igreja pode ser ocorrer em 2037. Irmãos, estejamos preparados. Isso aqui é o que eu quis dizer, trazer para vocês, que, na minha opinião, a contagem inicia em 1967, porque é quando Deus mostra às nações que Ele é o Senhor de Israel. E quem decide de quem Jerusalém irá pertencer é o Todo-Poderoso Yahweh. E é ali que as nações veem que o Deus de Israel é o Senhor. E não quando Israel ganha por voto, por misericórdia, em 1948, a oportunidade de se voltar a se reunir como nação. Ali é como se fosse uma esmola das nações. Me desculpe, I'm sorry por tudo que aconteceu com vocês. Deus não vive disso. Deus vive de poder, de autoridade. E é quando Israel sozinho, sem a participação de nenhuma nação, mas todas elas contra Israel, é que Deus atua mostrando o seu poder
e através dos seus anjos valorosos que guerrearam junto com o povo judeu, junto com o povo de Israel, naquela guerra dos 6 dias, Deus toma com mão forte Jerusalém e entrega de presente a Israel, dizendo: pertence a vocês, porque uma vez eu dei e uma vez eu dando, ninguém toma. E ali Deus mostra que Ele é o Senhor da nação de Israel. E ali começa a contar Israel como uma nação de respeito, não como uma nação que tem que se submeter às outras. Então a contagem, queridos, começa em 1967. Mas 2037 será o fechamento do quê? Dos 70 anos de Israel como nação. Então, 2037, por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com o ano de 2037. 2037 se torna o ano 70 para Israel. E aí sim, toda a geração, não como vida, não como longa, mas uma geração, que se completa em 1937. Então, queridos, resumo, fique atento. No ano 2027 para 2028, 2035 e 2037. Que Deus possa te abençoar. Se você está perguntando se 2021 vai ser um ano de bênção, eu digo para você, vai ser um ano de bênção. 2021, 2022 vai ser um ano de muita bênção. Vai ter lutas? Lutas. Vai ter algumas coisas desagradáveis? Vai ter alguma coisa desagradável. Mas Deus vai dar um refrigério para que todos nós respiremos e comecemos a nos preparar não só como cidadão desse mundo, mas principalmente como cidadão dos céus. Não se enganem com a falsa paz nesse período. Mas espero que 2021 será um ano de muita graça, de muita bênção. A gente vai respirar um pouco sobre todas essas confusões que estão acontecendo aí. Isso tudo foi um preparo. Mas saiba de uma coisa, Deus é fiel. E nada acontecerá sem antes Ele avisar os seus filhos. Eu peço que vocês deixem no comentário se vocês tiveram outra interpretação. Se você for apenas fazer uma piadinha ou fazer umas perguntas toscas, saiba que seu comentário não será publicado, tá bom? Eu não tenho paciência para isso. Eu tenho recebido muitas dessas perguntinhas, eu já peço logo para excluir tudo, entendeu? Porque perguntas inocentes, a gente percebe quando é inocente. Perguntas que provocam, a gente sabe que... Mas se a pessoa tem uma dúvida, e a gente percebe que não é uma jogação de indireta ali, a gente até responde, mas fora isso a gente não responde. E tem muitas pessoas que são até mais zelosas em relação como essas pessoas que me mandam mensagem e usam o e-mail do canal para trazer as suas dúvidas e até mesmo seus esclarecimentos e interpretações para mim, porque eu não sou senhora de tudo, queridos. Eu sou uma serva do Deus vivo, não sou profeta. Estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que tem acontecido na minha vida. Se nada do que o Senhor me mostrou acontecesse na minha vida, eu ia duvidar das coisas que eu vejo. Mas acontece. Então, se acontece, eu posso dizer para vocês que eu entendo que é Deus falando comigo. Então, eu peço que vocês continuem orando pelo canal Falando de Deus, por mim, porque a gente sabe que estar diante de uma câmera pregando sobre a palavra de Deus é muito difícil, mas eu espero que eu tenha esse apoio de vocês, que é a oração de vocês. Por favor, ora por mim, ora pela família Falando de Deus, para que Deus possa nos dar cada dia mais força para resistir ao mal, ok? E saiba, queridos, a contagem iniciou. A contagem para o retorno do nosso Senhor iniciou. Muitos de nós estaremos com os olhos abertos, vendo o Senhor nas nuvens nos buscar. Mas muitos de nós partiremos antes disso, porque Deus nos ama e não quer que nenhuma alma, nenhum dos seus pequeninos se percam. Mas mesmo assim, se partirmos antes, teremos a oportunidade de encontrarmos com o Senhor antes de todos os nossos irmãos que aqui ficarem. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar graça, que seu ano novo seja repleto de bênçãos, de graça e de bondade do Senhor, e que você passe a partir desse ano, se você ainda não é, a se dedicar mais às coisas de Deus, ao reino de Deus, e não se preocupe com as coisas do porvir, porque dele o Senhor já tem cuidado. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém.